Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Turma do oitavo ano, turmas do oitavo ano. Nós vamos falar hoje a respeito do capítulo 9 sobre América Latina, do Golfo do México ao Ushuaia. Então, já adianto para vocês que teremos atividades da página 214 do nosso livro didático. Nós vamos falar sobre a América Latina, que é onde nós estamos. Lembrando que a América Latina, sim, ela tem atribuição em função de ser uma parte de um todo do continente americano. E dessa parte de um todo vai compreender um conjunto de países que possuem identidades e língua de matriz latina, ou seja, língua portuguesa, espanhola. Embora estejamos aqui, tem outros países que falam outras línguas também. Daí nós precisamos observar a divisão por regionalização de ordem política, que aí nós vamos ter América do Norte, América Central e América do Sul, e nós vamos ter a divisão que não vai se dar apenas por localização como a anterior, mas sim por semelhanças históricas, culturais, de línguas. Aí nós vamos ter, no caso, a América anglo-saxônica, imperando língua inglesa, e a América Latina, língua francesa, portuguesa, espanhola. Então, nós temos aqui ao lado direito do nosso campo de visão o mapa que vai representar aqui a área da América anglo-saxônica com coloração rosa e toda essa outra área aqui mais esbranquiçada, que é a América Latina, que é o tema do nosso encontro de hoje. No que diz respeito à localização, a América Latina ela possui cerca de 19 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Então, ele vai ocupar, uma fração de todo o continente americano, e aí nós vamos ter um conjunto de áreas com altas latitudes do hemisfério norte até as altas latitudes do hemisfério sul, Isso no que diz respeito a todo o continente americano, tá certo, pessoal? Para que não tenhamos confusão. Então, a América Latina, da parte do todo, possui 19 milhões 200 mil quilômetros quadrados e tem uma grande diversidade cultural, ambiental e social, econômica também. Olha que coisa legal, que paisagens maravilhosas e encantadoras nós temos em nossa América Latina, no México especificamente, Já essa outra imagem aqui é da totalidade do continente americano, enfim, que foi tema do encontro anterior. Assim, eu estou trazendo essas informações porque antes da gente se adentrar na América Latina, é preciso que a gente perceba que tanto a América Latina quanto a América anglo-saxônica possuem algumas características bem peculiares, mas que o continente americano, ele é muito lindo e precisamos valorizar aquilo que é nosso. E por falar em diversidade e adentrarmos na América Latina, com seus cerca de 19 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, nós vamos ter uma série de diversidade no que diz respeito a sensações térmicas, vegetação, a clima e relevo. As paisagens naturais que aqui ocorrem na América Latina, elas são resultantes das variações de latitudes, ou seja, a localização, as variações de altitudes e as unidades de relevo, os tipos de clima, correntes marítimas e vegetação. Então, nós temos ambientes com alta concentração de chuvas, como a floresta amazônica, por exemplo, mas também nós temos áreas mais semiáridas, como o deserto do Atacama. Também na América Latina nós possuímos grandes cadeias montanhosas. A mais famosa delas é a Cordilheira dos Andes, que é a maior do mundo em extensão
e é uma das cadeias montanhosas mais importantes da América Latina. Ela vai se estender desde a Venezuela até o sul do Chile e da Argentina. Existem outras também principais montanhas, como a Serra Madre Oriental e Ocidental do México. Essas cadeias montanhosas são terrenos jovens formados pelos encontros de placas tectônicas, que vão soerguer as massas de terra e rochas para o alto, através de processos que ocorrem nas camadas internas da Terra. A América Latina ela possui áreas vastas e diversas de planícies, que são áreas onde temos a calha de vários rios que passam, depositam ou carregam, levam sedimentos de uma área para a outra. Aqui nessa fotografia, nós trazemos a planície do rio Orinoco na Venezuela, que é uma das principais do continente latino-americano. É preciso se destacar que, além desta, nós vamos ter a planície platina e também a planície amazônica. A América Latina também tem uma grande diversidade de planaltos, que são áreas relativamente planas em que predominam processos erosivos, embora tenhamos elevada altitude. Um exemplo desses processos ocorre na cidade de Puebla, no México, onde está localizado o Planalto Mexicano, que é um dos principais da América Latina. Por estar em uma altitude bastante elevada, os ventos eles também realizam processos de quebra nas rochas e aí carregam esses sedimentos de um lugar para o outro através de processos erosivos. Quando se chove, também nós temos a erosão. O sol também ele erode. O vento, a água, o próprio sol também fazem parte desse processo de desgaste. Além desse planalto que eu mencionei para vocês, temos outros que são muito conhecidos, como o das Guianas e o brasileiro. A América Latina ela possui as mais importantes bacias hidrográficas, dentre as quais nós precisamos destacar uma das principais, que é a Bacia Amazônica, que ela não está apenas localizada no Brasil, ela é os rios que contribuem, para a formação do rio Amazonas, eles estão em diversos países, como Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana. Nós vamos ter uma outra bacia importante, como a Bacia do Orinoco, que está tanto na Venezuela como na Colômbia, a Bacia do Rio Paraná, que está no Brasil, ou seja, o trajeto e os rios que contribuem para o Grande Rio Paraná, ele se estende, esse corpo todo da bacia hidrográfica vai se estender entre Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Bolívia. Bem, vocês sabem o que é bacia hidrográfica e eu estou aqui falando assim porque eu creio que vocês já sabem o que é bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, em resumo, nada mais é do que uma área vasta onde nós vamos ter o rio principal, seus rios contributivos e toda uma área que faz parte dessa dinâmica. Existem outras importantes também, mas aqui eu só vou me atentar a essas três, tá certo, pessoal? Existem fatores climáticos que vão contribuir para que esses espaços da América Latina sejam diversos. Então, nós vamos ter massas de ar quentes e frias que vão proporcionar chuvas ou períodos secos intensos. Nós vamos ter localização, que vai permitir com que algumas áreas possuam durante todo o ano, ou parcial ou totalmente, grande incidência de raio solar. Nós vamos ter altitudes quanto mais alto a temperatura vai diminuir. Nós vamos ter correntes marítimas que vão determinar a existência de regiões áridas no continente americano. E aí, como exemplo, nós temos o deserto do Atacama, que vai do norte do Chile até a fronteira com o Peru. Nós vamos ter o deserto de Sechura, no Peru. Nós vamos ter também a porção leste do deserto da Patagônia, na Argentina. Então, esses processos
junto às questões próprias dessas localidades, contribuem para a continuidade desses processos semiáridos. Aqui nós vamos ter duas representações em imagem de áreas desérticas. Nós vamos ter no lado esquerdo do slide o deserto do Atacama, que é considerado o mais seco do mundo. Isto ocorre porque a corrente fria de Humboldt resfria as massas de ar no oceano e provoca chuvas. Desse modo, quando as massas chegam ao continente, elas já estão secas, então impede que haja chuva na região de forma regular. Já no lado direito do slide, nós vamos ter o deserto da Patagônia, que ele vai ser árido, porque as massas de ar elas vão perder a umidade no oeste quando encontram a Cordilheira dos Andes. E aí vai desencadear todo esse processo, né? Quando encontram, né, a leste as correntes marítimas frias de Falklands, também vai ter um processo parecido. Então, essa área que é mais baixa, ela vai sofrer, né, com altos índices de sensação térmica e calor, né, uma aridez. Quando eu falei em biodiversidade, no começo da aula, é preciso que se destaque que existem, né, formações vegetais e de paisagens que têm a ver com essa relação climática. Nós vamos ter florestas tropicais e equatoriais que vão se localizar nas áreas mais úmidas e quentes. Nós vamos ter áreas com características de savana, onde temos duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Nós vamos ter também áreas com florestas consideradas temperadas, que possuem as 4 estações do ano bem perceptíveis, um conjunto de período onde nós vamos ter temperaturas mais amenas e chuvas bem distribuídas. E também nós vamos ter áreas com formações vegetais de climas desérticos e áridos, que são as estepes, né? Onde assim existem estepes, são regiões quentes e secas. Aqui no mapa nós vamos ter os tipos de vegetação que existem na América Latina, a vegetação original, tá certo, pessoal? Saibamos que, infelizmente, a maior parte dessas florestas e dessas vegetações, pela ação do homem, foi amplamente devastada. Então, é muito triste tocar nesse assunto, porque em nome do desenvolvimento de quem para quem, né, a biodiversidade se perde, desequilíbrios ecológicos são potencializados, né? E quando isso acontece, a gente perde áreas muito bonitas, porque onde o homem toca, se não souber realizar um bom manejo, ele pode potencializar secas de rios, podem, através de incêndios, eliminar toda uma dinâmica ambiental, né, que depende de frutos ou de folhas para se alimentar, né, os animais. Enfim, olha só quanta coisa bonita que existe na América Latina. Temos aqui acima uma representação da floresta tropical no Rio de Janeiro, vegetação de estepe na Patagônia, a savana brasileira, né, que é o nosso cerrado, na Serra do Cipó. Nós temos também floresta temperada em Bariloche, na Argentina. Daí agora nós precisamos falar a respeito da exploração dos recursos minerais. A gente precisa perceber que, embora tenha uma grande importância econômica, a exploração ela precisa se dar de forma responsável. A gente pode perceber nitidamente que antes da ocupação pelos povos europeus, a América Latina ela tinha povos considerados pré-colombianos, astecas, maias e incas. Eles formavam uma população numerosa, eles já exploravam recursos minerais como ouro e prata, porém a dinâmica era diferente, né, do uso, do manejo. Na época da colonização, os países europeus eles realizaram uma intensa exploração do ouro e da prata. O Brasil ele viveu também esse momento.
Porém, foi rápido o esgotamento do ouro e suas minas. Após a independência dos países latino-americanos, a exploração de recursos minerais continua importante, pois muitos têm nos produtos minerais sua principal pauta de exportação. É preciso destacar quais são os principais produtos minerais explorados no continente americano, mais especificamente ao que compreende a América Latina: o cobre, o carvão, o chumbo e zinco, a bauxita, o estanho, o petróleo, o gás natural, a prata, o ouro, o manganês, o ferro. No caso brasileiro, eu chamo a atenção para a exploração do carvão e do ferro, sem nos esquecermos do petróleo e do gás. Não esqueçam do pré-sal. Antes de finalizar, eu vou estar trazendo aqui algumas imagens que vão mostrar como a dinâmica da exploração dos recursos naturais desencadeia uma série de modificações na paisagem. Na imagem, essa aqui primeira, no canto superior esquerdo, nós temos uma mina de cobre no deserto do Atacama, no Chile. O Chile ele é um dos principais exportadores de cobre. Já no lado direito da imagem, nós vamos ter Cerro Rico, na Bolívia. Na época colonial, os espanhóis exploraram quase toda a prata existente nessas minas e enviaram para os países europeus. Estima-se que cerca de 35 mil toneladas dali foram levadas. Atualmente existem outros minérios que andam sendo explorados na montanha de Cerro Rico, em Potosí, na Bolívia. Já aqui abaixo, pessoal, nós temos uma mina de ouro em Minas Gerais. Ainda existe no Brasil a exploração desse mineral, embora saibamos que a disponibilidade anda em escassez. Do lado esquerdo do mapa, nós temos uma plataforma de exploração de petróleo no Golfo do México. O México é o segundo maior exportador de petróleo bruto da América Latina, ficando atrás apenas da Venezuela. No caso do México, perde-se dinheiro, pois explora-se, essa matéria-prima bruta, especialmente, em sua venda para os Estados Unidos. E há uma importação desses derivados refinados. O México, ele infelizmente apresenta um declínio na disponibilidade desse recurso natural, deixando de conseguir sua atual demanda. Já abaixo, nós vamos ter uma imagem do lado direito de um garimpo ilegal, garimpo ilegal ao longo do rio Madre de Dios, no Peru. A extração desse metal é motivo de grandes conflitos entre etnias indígenas que ali vivem. Existe uma intensa exploração de recursos naturais por grandes empresas transnacionais, que incita esse tipo clandestino de atividade nos países menos desenvolvidos. Eu me despeço. Realizem a atividade indicada no Google Classroom, correspondente à página de número 214. Tenham todos uma boa leitura do material do livro didático e muito obrigado por estar conosco até o momento. Tchau!